Olá, gente. Meu nome é Marcos e hoje a gente está aqui para mais uma aula de história. Mas o tema da aula de hoje, a gente começa no nosso primeiro grande capítulo nesse subtópico que a gente costuma tratar na história, que são as revoluções burguesas. E normalmente quando a gente vai pensar em revoluções burguesas, normalmente o que costuma cair é justamente pensar essa dimensão das transformações políticas que a gente começa a observar na Europa entre basicamente entre o desenho institucional que a gente vê se formando no final da Idade Média e no início da modernidade com o surgimento desses Estados-nações, mas o surgimento desses Estados-nações associados normalmente à figura do soberano, à figura do monarca e a figura e o que na verdade a consequência da concentração de poder do final da Idade Média do início da modernidade na forma do Estado, também é acompanhada pela concentração de poder na figura do monarca, na figura do soberano, e talvez o grande processo. E esse acúmulo de poder, na verdade, que vai estar na base da formação política do Ocidente contemporâneo, mas as revoluções burguesas, na verdade, elas entram quase como uma forma de perceber as contradições desse processo e os modos como as transformações políticas que conduzem ao nosso tempo. Usualmente, a gente vai trabalhar, normalmente, para os nossos fins, nossos estudos, normalmente a gente trabalha com três: a inglesa, que é o tema da nossa aula de hoje, a americana e a francesa. E normalmente, quando a gente vai trabalhar esse tema, todo mundo lembra com muita facilidade da francesa. É a mais famosa, é a mais icônica, é a mais memorável e talvez até a mais paradigmática da história europeia. A americana nos pareceu até um pouco mais próxima, porque basicamente é a história de uma revolução que funda a democracia contemporânea, mais ou menos nos moldes que a gente tem hoje, e nos moldes que a gente vive mesmo hoje no Brasil. E a inglesa ela costuma ficar um pouco esquecida, o que eu acho, na verdade, um desserviço, porque entre as três, eu particularmente acho ela mais interessante, e na verdade ela também, ela dá muito, enquanto as outras duas são normalmente elas demonstram muito o espírito do século XVIII, como o iluminismo e tudo mais. Eu acho que na verdade a Revolução Inglesa ela captura muito bem o espírito do que é o 17 e o 18 na Europa como um todo, sobretudo os problemas do nascimento do liberalismo, da reforma protestante e a questão monárquica mesmo, de toda essa dimensão de soberania que a gente estava abordando antes. Tanto que a gente vai explorar mais, mas todo mundo lembra da francesa por ter decapitado um rei, por ter fundado uma república. E todos esses elementos a gente consegue encontrar na Revolução Inglesa. A imagem que eu coloquei início para representar a nossa exposição, na verdade, é a decapitação do rei Jaime, do rei Carlos, perdão, I. Então, ao longo da exposição, eu espero que a gente consiga fazer um recorte muito bem do que foi esse período. Mas antes de propriamente chegar nos processos históricos e todos os principais fatos e elementos, porque isso, a Revolução Inglesa é uma ideia que a gente consegue construir agora, embora as pessoas daquele período não percebessem que aquilo era um grande processo. Porque o que a gente chama hoje de Revolução Inglesa, na verdade, é um processo de 50 anos que soma várias revoluções e contra-revoluções ali, mas que a gente consegue organizar em um sentido maior das transformações políticas que levaram à formação da Inglaterra como a gente entende ela hoje. Só que antes de entrar propriamente para discutir esses fatos, acho que a gente precisa detalhar quatro elementos cruciais, até para fazer um pouco mais de sentido o que a gente vai falar. Então, a gente primeiro tem que passar pela estrutura política do país, a questão religiosa que a Inglaterra está passando e que talvez seja sintomática do continente como um todo, o fenômeno do absolutismo na Inglaterra e uma leitura mais material das condições que levam a esse fenômeno. Então, antes, na verdade, discutir um pouco da estrutura política, na verdade, dá um pouco da tônica do que a gente vai falar aqui. Porque no final da Idade Média, caminhando para o final da Idade Média, melhor dizendo, a Inglaterra, na verdade, ela passa por um processo que, na verdade, é incompleto, mas que lembra muito o que ela vai passar agora Agora não, mas no período que a gente está trabalhando, da Revolução Inglesa. Que é a formulação da Magna Carta e o parlamento. Porque a Magna Carta, basicamente, é um compromisso do rei, o rei João, o João Sem Terra, como costumavam chamá-lo um pouco pejorativamente nessa época, que é um documento imposto pelos outros barões e pelo clero, justamente para conter a autoridade do rei. Justamente para, na verdade, é um problema que basicamente surge da tentativa de cobrar mais impostos e da tentativa de mudar um pouco a estrutura tributária dentro da Inglaterra medieval. E a resposta, na verdade, que as elites daquele período vão ter é, na verdade, se rebelar contra o rei,
Mas não é uma rebelião que nega o status do rei, pelo contrário, o rei tem toda a dignidade de ser ele, e na verdade os barões e os outros nobres se entendem como subordinados, mas eles têm a consciência de que existe um limite, que o rei, embora ele tenha todo um status político, até mesmo religioso para a figura do poder, ele também não pode fazer o que ele quer. Ele também não pode agir desvinculado de toda a classe política que o permeia, que na verdade eles são sustentáculos pelo poder dele. E a resposta, na verdade, que eles fazem é não só ir contra essa autoridade monárquica e ir contra no sentido de limitá-la. Tanto que uma das principais determinações da Magna Carta é justamente, em parte, a limitação da competência do rei para instituir impostos e outros tipos de medidas análogas, e também o devido processo legal, que é, na verdade, a importância de se respeitar as leis e das pessoas terem o direito a um acesso relativamente igual e relativamente justo à lei. E vocês vão analisar que à medida do que a gente for construindo o processo político que se vai se desenhando aqui, a gente vai terminar numa coisa muito parecida. De justamente porque o grande processo se a Revolução Francesa, na verdade, ela acaba com o absolutismo na França, e por conseguinte a monarquia, a Revolução Inglesa, ela, na verdade, ela consegue sustentar a monarquia, ao mesmo tempo que limita o poder e coíbe o absolutismo. Se os franceses operam uma negação completa tanto da estrutura monárquica quanto do absolutismo, os ingleses conseguem manter a monarquia, mas ainda despolitizá-la, a gente pode dizer dessa forma. Tanto que até hoje a gente consegue observar a monarquia continua sendo talvez o elemento simbólico mais poderoso da Inglaterra hoje em dia, ainda que não seja o elemento político mais predominante. Feitas as considerações sobre a Magna Carta, tanto que a Magna Carta normalmente é até lembrada como um princípio constitucional, enfim. A outra grande instituição, na verdade, é o parlamento. E aqui eu descrevi representatividade e espírito democrático. E por espírito democrático não é necessariamente que o povo é representado, mas é no sentido de que há representatividade e há uma noção de que, na verdade, o corpo que compõe o parlamento tem poder, autoridade e soberania. O que é, na verdade, uma concepção problemática, porque a soberania do parlamento pressupõe uma aparece em tensão com a soberania do rei. E existe representatividade, não é uma representatividade plena, não é uma representatividade das massas, é uma representatividade essencialmente da nobreza, dos lords, como se a gente for usar um pouco da terminologia das câmaras atuais, e do clero. Mas ainda assim é uma instância, e é uma instância política que em nenhum momento ela deixa de ser relevante dentro da Inglaterra. Na verdade, ela é até simbólica justamente desse processo que a gente escreveu antes da Magna Carta. O rei é importante e o rei talvez seja o símbolo que une, seja de fato o corpo que representa a nação, que representa o Estado, e que talvez seja a personificação do Estado. Mas ainda assim é um papel simbólico que pressupõe o poder político, mas que não é um poder político desvinculado de todas as outras dimensões, porque o rei em si não consegue governar sozinho. O rei ainda depende desses outros nobres, de toda a aristocracia, de toda a dimensão que de fato faz o Estado. Ainda que ele seja o símbolo do Estado, ele não é materialmente o Estado. Talvez essa seja uma das principais consciências. E também, talvez seja até sintomático da Idade Média de nenhum rei ser forte o suficiente para governar sozinho, para poder fazer sua vontade sozinho. Ele necessariamente pressupõe da colaboração de todos os outros senhores menores. Então isso dá um pouco da tônica do que... E vocês vão ver que esse problema, na verdade, de limitar a autoridade real, o papel da soberania parlamentar, vai ser o que, na verdade, vai conduzir... E talvez ao entender um pouco desse espírito democrático aparecendo dentro de uma realidade essencialmente monárquica, é o que a gente vai explorar aqui. Mas vocês notam que a gente está discutindo essencialmente século XIII, 1215 e 1258. Mas qual é o grande contexto que a gente vai trabalhar no absolutismo do século XVII, que é o nosso recorte aqui da Revolução? Basicamente, o absolutismo é uma doutrina, consequencialmente, do poder restrito dos reis. De justamente entender que o rei é de fato o corpo político, é de fato o corpo que representa o Estado, é o corpo que encarna o poder, e que na verdade na verdade a razão desse rei é a razão de tanto se confunde com razão de Estado. Ele pode essencialmente fazer o que ele quiser, em princípio. Na prática ele não faz o que ele quer, na prática ele ainda tem que atender necessidades políticas, mas ele tem um poder que nenhum outro rei, por exemplo, na Idade Média jamais teve. E ele tem esse poder justamente porque no final da Idade Média a gente não tem estados, efetivamente. A gente já tem até o desenho do que vai ser, por exemplo, no reino da França, no reino da Inglaterra, no reino de Portugal, no reino da Espanha, e por aí vai. Mas nenhum de fato consegue ter poder, esse nível de poder. Nenhum de fato concentra esse tipo de poder, nenhum de fato tem tanto exército, nem tanto dinheiro, nem tanto tudo assim. O que a gente observa na modernidade é que de fato começa a aparecer figuras que têm
esse tipo de poder e esse tipo de concentração, que é o que a gente chega no absolutismo. E aqui a gente não precisa entrar no mérito e discutir, mas se você, porque isso na verdade é uma matéria mais de filosofia, e se discutir a gente vai perder muito tempo aqui. Mas, por exemplo, Jean Baudin, que é o Jacques Bossuet, o Thomas Hobbes. Na verdade, o Thomas Hobbes ele nasce e cresce durante todo o período que a gente vai discutir aqui. E talvez seja a grande filosofia sobre o absolutismo. Então, fica, na verdade, a recomendação para vocês darem uma olhada nessas aulas depois, porque elas complementam muito bem para a gente entender onde que a gente está pisando aqui, justamente perceber que, na verdade, agora a gente tem reis que podem fazer o que eles querem. E que, na verdade, eles não precisam se atentar a toda essa questão de legalidade que a Magna Carta pressupõe, nem esse respeito à autoridade parlamentar e a das outros entes políticos relevantes dentro do reino. Uma vez feitas as considerações da estrutura política, a gente já desenhou mais ou menos o quadro geral, a gente precisa discutir outro elemento. Porque o que a Inglaterra está passando, a Revolução Inglesa, na verdade, talvez ela é uma revolução política, mas ela tem um cunho religioso muito forte dentro dela. Se a gente for parar para pensar, a gente está falando, o que a gente vai falar? O nosso período vai ser de 1640 mais ou menos 1689. Esses 49 anos, mais ou menos. Quais são os grandes eventos políticos que antecedem? Essencialmente, a gente vai pensar no século antes. Quais são as principais coisas que aconteceram? A Reforma Protestante, com Lutero e etc. Mas a Inglaterra também passou por uma reforma que é dela própria. Só que se por um lado a Reforma Protestante, como ela acontece na Alemanha, essencialmente, no que hoje a gente considera a Alemanha, e depois França, se a gente for pegar França, Suíça, por questão do João Calvino, mas enfim. Mas a Inglaterra, que é até a nossa imagem do protestantismo nesse primeiro momento, a gente também vai ter uma... A Inglaterra também vai passar por um processo de reforma que é particular. Só que enquanto a reforma que se produz com os principais reformadores, então Lutero e Calvino, na Inglaterra é um problema político. Tanto que ela nasce, na verdade, de um pouco da indisposição de um rei, e aí a gente já vê um pouco da questão do absolutismo político, porque nenhum rei medieval jamais conseguiria pô, a igreja, nunca nem teria poder para fazer esse tipo de coisa. Mas agora a gente começa a ter reis que de fato podem ignorar a igreja ou tentar, na verdade, crescer em cima dela. Que é o caso do Henrique VIII. Henrique VIII, na verdade, ele vai ter 1 milhão de casamentos e a indisposição do Papa de anular seus casamentos é um motivo, na verdade, dele querer romper com a igreja e fundar uma igreja própria da Inglaterra, cristã, em um momento vai ser diferente. Nem nos próprios dogmas, ela, em um primeiro momento, ela é muito diferente da igreja católica. Na verdade, o anglicanismo, em seu primeiro momento, ele é muito mais próximo do catolicismo do que, por exemplo, das outras religiões protestantes. Mas ele é um protesto, ainda assim, contra a autoridade papal. E é um protesto contra a autoridade papal que, na verdade, aumenta a autoridade real. Porque o chefe da igreja da Inglaterra é também o rei da Inglaterra. É também a sua autoridade política. Na prática, a autoridade religiosa costuma ser o arcebispo da Cantuábria, que é como se fosse o papa deles, entre aspas. Mas, mas isso é só para as dimensões formais da igreja. Na prática, quem é o líder simbólico, da mesma forma que ele é o líder simbólico do Estado, continua sendo o rei. Então, é um desenho de soberania que a gente tem aqui, na verdade, de tirar essa autoridade religiosa e tomá-la para si. E, na verdade, isso vem, na verdade, como um ato político. Eu coloquei aqui o Ato de Supremacia, em 1534, que é aprovado pelo parlamento e que basicamente dá toda a capacidade do Henrique VIII de romper com a igreja e fundar uma sua própria. Então, isso dá uma tônica. E existe um sentido político, na verdade, isso tudo, porque isso permite, por exemplo, a tomada da riqueza da igreja dentro da Inglaterra. Que é a mesma coisa, por exemplo, que é um pouco das motivações de, por exemplo, Lutero pode até iniciar a reforma protestante dentro do Sacro Império Romano Germânico. Mas ele só consegue fazer isso porque, essencialmente, ele tem apoio dos príncipes. E esses príncipes alemães que conseguem aproveitar dessa diminuição da autoridade papal para construir a própria autoridade. Isso também dá um pouco do espírito. Além da imagem do Henrique VIII, na verdade, eu trouxe aqui algumas outras. O primeiro é o símbolo, na verdade, nem o símbolo da Igreja Católica em si, mas o símbolo da Cúria e do Vaticano, que são as duas chaves do paraíso. Aí vocês podem ver até que são duas chaves. Você tem a mirta, que é como se fosse essa coroa do Papa, para representar um pouco desse papel da Igreja Católica, mas também é um papel que começa a se diminuir, entrar em colapso nesse período. Embaixo, no centro, a gente tem o símbolo do luteranismo, e por fim, o símbolo da Igreja da Inglaterra.
E é até curioso o símbolo da igreja da Inglaterra, porque se vocês forem olhar, é minúsculo. Então, ou seja, é de England, por exemplo, Inglaterra em inglês, e justamente, mas ainda assim a gente tem uma cruz como se tentando ligar tudo isso. Então eu acho um símbolo, na verdade, até bem interessante, porque existe uma consciência nacional dentro do próprio símbolo. Se a gente pega o nome que a gente tem em português, anglicanismo, ele vem de anglo inglês. Dá um pouco do espírito. Mas, curiosamente, além dessa questão entre a igreja anglicana e a igreja católica, a gente tem um outro problema, porque a gente tem a reforma protestante no continente e ele chega na Inglaterra. Só que a Inglaterra tem um processo político da reforma protestante que é muito particular dela própria. Mas o povo, ainda assim, começa a se aproximar muito da reforma protestante que a gente vê no continente. Tanto que as duas principais religiões protestantes que vão aparecer, isso na verdade são derivações do calvinismo, que é o puritanismo e o presbiterianismo. Tanto que o presbiterianismo, por exemplo, ele vai ser muito forte entre as elites, e também muito forte na Escócia, o puritanismo mais forte na Inglaterra, e os puritanos também vão ser muito perseguidos, tanto que mais ou menos é nesse contexto que a gente vai ver a imigração para os Estados Unidos e a formação das primeiras colônias, justamente desses puritanos que estão fugindo da perseguição religiosa dentro da Inglaterra. Então, olha como que a gente já começa a montar um quadro. A gente tem o grande problema religioso, que persegue a Europa durante a primeira metade, e a gente também, durante a primeira, não a primeira metade, durante o primeiro início da Era Contemporânea, e a gente também tem a questão religiosa, de toda essa ruptura dentro do poder da igreja, que acontece em paralelo à formação desses grandes monarcas. Feitas essas considerações, a gente consegue avançar para o absolutismo que a gente vê de fato na Inglaterra nesse período. Porque se em um primeiro instante a gente tem na figura do Henrique VIII os Tudors, não são eles a mesma dinastia que vão estar na Inglaterra, isso no século XVI, não é a mesma dinastia que vai estar na Inglaterra no século XVII, que é o nosso grande contexto aqui, que voltavam a ser os Stuarts. E o próprio jeito como os Stuarts chegam no poder é um pouco sintomático dessa questão religiosa, porque basicamente depois do Henrique VIII vai ter uma enorme crise sucessória, a gente nem precisa entrar no meta aqui, mas vai passar pelo Eduardo IV, a Maria para terminar na Rainha Elizabeth. E o período elizabetano, na verdade, é quase uma época dourada na Inglaterra, justamente porque consegue um pouco de estabilidade política, sobretudo face a toda essa tensão que a gente observa em função da religião, tanto que a consequência, na verdade, da posição do Henrique VIII é, na verdade, causa uma guerra com a Espanha, um monte de guerras civis religiosas dentro do país. A Maria é, na verdade, católica, o Eduardo é protestante, depois chega a Elizabeth, que também é protestante. Então, na verdade, a gente tem tudo isso de, afinal, a Inglaterra vai voltar para o catolicismo ou não vai? Só que a rainha e a Elizabeth consegue manter a Inglaterra protestante e consegue, na verdade, consolidá-la e ter um momento de paz e estabilidade política. E ainda assim construir um período de tolerância religiosa dentro da Inglaterra. Sobretudo em relação tanto aos irmãos dela, os dois irmãos delas que passaram pelo trono antes, o Eduardo e a Maria, quanto em relação ao pai. Na verdade, começa todo esse caos dentro da Inglaterra. Só que a rainha Elizabeth também não tem filhos. Ela morre em 1603 e quem, na verdade, vai assumir vai ser o Jaime I, que é também o Jaime IV da Escócia, um católico, e filho, na verdade, da Maria, a irmã dela anteriormente, que inclusive passou pelo trono da Inglaterra, foi executada, então existe todo um trama política mais forte aí. Então, na verdade, todo esse processo aqui na Inglaterra, que na Elizabeth a gente tem a consolidação da igreja anglicana e do protestantismo como paradigma de Estado na Inglaterra, meio que isso tem uma quebra com a chegada dos Stuarts. Tanto que a gente, na verdade, tem a formação de uma união pessoal com a Escócia. União pessoal é uma categoria, na verdade, política, é uma categoria de Estado, quando você tem o mesmo rei, ou o mesmo chefe, não precisa ser um rei, mas precisa necessariamente ser o chefe de governo de dois, chefe de Estado, na realidade, chefe de Estado de dois países diferentes, e os países continuam sendo distintos, mas eles têm o mesmo governante, que é o que acontece aqui nesse período, porque basicamente não existia um rei, um descendente direto para assumir o reino da Inglaterra, por direito cabia ao rei da Escócia. E chegando na Escócia, e curiosamente, a Escócia ainda tem um rei católico, ainda que a Escócia fosse majoritariamente presbiteriana. E o que a gente observa na Inglaterra é que, na verdade, a gente vai ver
a chegada de um rei católico num país que na verdade é ainda mais dividido entre católicos, presbiterianos, puritanos e anglicanos. Então acho que dá um pouco da tônica da bagunça que vai como começa já bagunçado e conturbado o século XVII na Inglaterra. Mas o período do governo do Jaime I, o James, se a gente quiser usar o nome inglês, Jaime I e Carlos I, na verdade, são os nomes aportuguesados. Em inglês seria o James e o Charles. Mas enfim, no período do governo do Jaime, ele ainda consegue manter estabilidade. Começa o que vai ser o grande motor do problema, que é a tensão entre coroa e parlamento, mas ainda assim sustenta aquilo. Só que assim, os reis da Inglaterra, na verdade, eles têm a exigência de se converter ao anglicanismo. É uma das consequências políticas que o parlamento, e até para que se reconheça o rei, ele tem que converter ao anglicanismo. Mas se converter ao anglicanismo não significa necessariamente um comprometimento com os dogmas. E o que a gente observa na igreja anglicana é que, na verdade, os dogmas delas não são tão claros. Ela é claramente a igreja da Inglaterra, a igreja da classe política, tanto que os nobres, uma parcela muito grande dos nobres vão se converter. A família real, ela necessariamente é anglicana, mas existe uma disputa para qual caminho a gente vai guiar a igreja anglicana, porque é aquela coisa. Ela não nasceu necessariamente de um paradigma de fé. Ela não é, por exemplo, a igreja luterana que surge em uma oposição muito clara à venda de indulgências, à tradição escolástica e tudo mais que a gente observa, por exemplo, na reforma protestante com Lutero. Ela surge de uma universidade política, como a gente acabou de falar. Então, na verdade, qual caminho a gente vai levar? Ela vai se aproximar mais da igreja católica, tanto em forma quanto em conteúdo, materialmente, formalmente, ou ela vai se guiar mais para absorver coisas das correntes calvinistas, correntes luteranas e todas as batistas e todas as outras denominações clássicas dos protestantes, ou ela vai ter essa orientação mais católica. E o que a gente começa a ver no Jaime é uma orientação católica. De novo, nada tão intenso como a gente vai ver no Carlos daqui a pouco, mas que começa esse mal-estar. Começa esse mal-estar porque, na verdade, a coroa quer governar como de fato, de uma maneira absoluta, usar o absolutismo e todos os pressupostos da monarquia, que a monarquia, em tese, tem por direito, mas ainda encontrando esse órgão político que, na verdade, é essencial para o parlamento e que, na verdade, tem uma pretensão de ser soberano tanto quanto os monarcas têm. Mas ainda assim, nada demais. Vocês podem ver pelo tempo, ele fica de 1603 a 1625, quando ele morre, e não tem nenhuma grande ruptura, são quase mais de 2 décadas. A coisa de fato começa a ficar conturbada no governo do Carlos, porque ele começa a ter uma postura mais autoritária, ou mais absoluta, se a gente quiser usar na verdade o termo, e continua essa questão da orientar a igreja e o Estado rumo ao catolicismo, o que de fato causa uma tensão entre a população e os membros da elite. Mas também existe uma questão muito grande que é, na verdade, essa questão religiosa, na verdade, isso é uma coisa que muitas vão perceber isso, a questão religiosa, na verdade, ela se perverte muito rápido a questão política aqui dentro. O Carlos ele vai entrar em uma série de conflitos, não só para conter revoltas internas de puritanos, revoltas pequenas, localizadas, dentro da Inglaterra, como na verdade ele também vai tentar fazer uma intervenção na Escócia. Note que ele também é rei da Escócia. Só que a Escócia ainda continua como um outro país, e um país, na verdade, em aparência católico, mas de fato presbiteriano. E a tentativa dele, na verdade, de submeter os escoceses à Igreja da Inglaterra. Note que tem Igreja da Inglaterra, então, ou seja, submeter um outro país à religião de um outro país, submeter um país à religião de um outro. O que eles têm o mesmo rei, mas o que ele, na verdade, está querendo fazer é não só ter o mesmo rei, mas ter a mesma autoridade, ou seja, a mesma autoridade monárquica, a mesma autoridade política, mas também ter a mesma autoridade religiosa. Isso, na verdade, vai causar uma tensão muito grande. E note assim, imposição do anglicanismo. Mas entenda que por trás dessa imposição do anglicanismo está dizendo uma imposição formal na forma do anglicanismo e material na forma do catolicismo. Ou seja, é a igreja anglicana em aparência, mas é um discurso católico que está lá dentro. Essa vertente orientada com o catolicismo a gente falou. E a consequência de ter esse monte de intervenções militares, tanto interna quanto externamente, na Escócia, é que a gente tem uma crise fiscal, uma crise financeira muito grande. Essencialmente, o rei precisa cobrar mais impostos. Mas lembra que a gente já estava discutindo mais cedo na questão da Magna Carta, de justamente, tipo assim, até onde o rei, existe um certo limite para até onde o rei quer tributar. E o rei, e sobretudo para essas questões, ele ainda precisa passar pelo parlamento, ou seja, ele ainda precisa passar pelos nobres e pelas principais figuras da classe política inglesa.
E o que começa a criar uma exposição, porque de fato você tem um rei que quer aumentar um imposto, e aumentar um imposto é, na verdade, a forma dele ter os recursos de exercer mais poder, mas para isso ele precisa do parlamento. E a resposta que ele vai ter, na verdade, ao invés de colaborar com o parlamento, é, na verdade, querer passar por cima do parlamento. Tanto que o parlamento vai ser suspenso por vários e vários anos. E uma das, na verdade, e um dos eventos mais simbólicos disso é a petição de direitos, que, de novo, lembra um pouco a questão da Magna Carta, justamente você ter a classe política querendo limitar o poder do rei. Eu cito a Magna Carta como exemplo por uma mais simbólica. Tipo, nesse período ela é quase um documento quase que esquecido dentro da Inglaterra, mas ela dá a tônica do espírito que a gente vai vendo aqui. Que é justamente que a petição de direitos, na verdade, ela cria garantias legais e ainda assim tenta conter a capacidade do rei de ter tanta autonomia tributária. E qual é a resposta? Suspensão do parlamento. E, e reparem, a gente tem todo esse caldeirão religioso, essa panela de pressão religiosa que se perverte em uma pauta política e de disputas. E você também tem, no geral, acontecendo dentro da Inglaterra, então, todo esse sectarismo que a gente está observando, de um lado. E a gente ainda tem a questão mais prática, que é você tem esses dois entes com pretensão de poder, o monarca que de fato que é soberano real, e o parlamento que está tentando ser um soberano em tensão. E a, e a pretensão de soberania do parlamento, na verdade, ela distribui poder. Então, tá vendo que a gente tem uma tensão muito grande aqui. Que vai ser nosso objeto para que talvez seja a grande explicação política para a crise que a gente vai observar. Mas também a gente consegue dar uma explicação de cunho material para todo esse processo. Porque o que a gente está vendo na Inglaterra nesse período? A Inglaterra, na verdade, está passando por uma mudança na estrutura de produção são muito forte. Então, o que a gente está olhando? Na verdade, desde o final da Idade Média, a gente tem um processo que a gente chama de cercamento, ou enclosures, que basicamente é a conversão das terras comunais em propriedade privada. As terras comunais, na verdade, é uma figura relativamente típica da Idade Média. São terras que não são, em tese de ninguém, elas são de todo mundo. Por isso, comunais, são terras comuns. Todo mundo pode, por exemplo, a floresta onde todo mundo pode ir lá. Existe um feudo, várias propriedades, vários camponeses, mas existe, por exemplo, a floresta onde todo mundo pode ir lá e cortar madeira. E a madeira é de todo mundo. Existe, por exemplo, os moinhos, existe, por exemplo, os fornos, que são para uso da comunidade. Não é, e normalmente são terras relativamente mais inférteis, mas que ainda assim são base de sustento para pessoas mais pobres. O que a gente começa a ver é que mais e mais elite agrária, e sobretudo uma elite agrária, a gente vai até abordar mais à frente, que é a gentry, que é uma elite agrária mais capitalista em mentalidade, vamos colocar assim, que começa a converter essas propriedades que em tese é de todo mundo, e é uma conversão pelo uso da força, é essencialmente demarcar essa terra como minha e, usar, e ter, tipo, por exemplo, exército, mercenários, enfim, para garantir isso, e que é feita pela expulsão de pessoas, essencialmente camponeses, pessoas de classe mais baixa, que dependiam dessa terra para sobrevivência. E qual é a implicação do cercamento? Ele cria essas pessoas que antes faziam a subsistência direta dessa terra, elas têm que se submeter ao trabalho. Essencialmente, elas se tornam assalariadas daquele que cerca a terra. E tornando-se assalariadas, ou seja, existe uma mudança do status, porque antes elas trabalhavam para si mesma, de forma miserável, mas trabalhavam para si mesma, agora elas trabalham para o Senhor. E o que a gente começa, que na verdade, o principal motor do cercamento, na verdade, é o comércio de lã. Então, para a fabricação de tecidos. Então, existe uma questão, na verdade, de produção, não existe uma questão econômica muito grande ocorrendo aqui dentro. Essa é uma opção, continuar na terra, mas submetido. Outra opção é migrar para as cidades. E o que a gente começa a ver na cidade é que as cidades inglesas elas crescem muito rápido, mas a Inglaterra não era, pelo menos nesse período, na verdade o que a gente observa entre os séculos XVI e XVII é, na verdade, essa mudança, de ter uma orientação mais urbana. Mas ela não começa urbana, em princípio. Então você tem cidades que se enchem muito rápido e que não conseguem atender toda essa demanda da população. Então, a gente tem um crescimento da desigualdade no campo, um crescimento da cidade, tanto em termos de extensão e tamanho populacional, como também que em si produz desigualdades. Além disso, se a gente for feitas essas considerações, então, na verdade, por trás dessa questão religiosa e política que a gente está vendo, também existe o fato de que os ricos estão ficando mais ricos, os pobres estão ficando mais pobres, e novas classes sociais estão aparecendo aqui dentro. Então, se a gente for olhar, fazer um mapeamento geral, a gente tem a nobreza, que é a aristocracia clássica, essencialmente.
Essa que a gente pensa dos lords, os condes, os que de fato têm poder político e até poder militar. A gente tem essa burguesia que começa a aparecer, e de novo, aumento da vida urbana, comércio de lã, comércio de outras formas, uma prática comercial mais forte na Inglaterra. Vocês podem ver que, por exemplo, o Henrique VIII, que a gente discute mais cedo, ele cria a marinha inglesa, a gente já começa a ter a colonização da América, então existe uma nova classe aparecendo aí, e o aparecimento da burguesia talvez o grande fenômeno do início da Era Moderna. E a gente também tem a gentry, que é essencialmente donos de terra, mas talvez não tão ricos como a grande nobreza, mas que tem uma mentalidade muito próxima da burguesia. Na verdade, é uma elite da terra que, na verdade, tem consciência de que ela é uma elite e começa a agir politicamente. E elas, na verdade, têm uma mentalidade muito mais próxima da burguesia, justamente no sentido de querer aumentar a produtividade, já que eles não têm tanto poder político por direito, como é o caso dos nobres. Os nobres, essencialmente, têm o direito àquele tanto de terra, têm o direito àquele monte de privilégios. A gente ela é uma classe prestigiosa, mas ela é de um status menor. Mas ela começa a ter a consciência de que ela pode alçar mais status e prestígio justamente pela possibilidade do seu enriquecimento. Mas ainda assim continuam nobres, só de ranking menor. Mas eles têm um agir político que lembra da burguesia. Além disso, nós temos os yeomans, que basicamente eles vão ocupar mais ou menos um sexto da população desse período, que basicamente são camponeses, mas são camponeses que são donos da própria terra. Ou seja, eles trabalham na terra, eles não são nobres, eles não têm muito capital, mas eles ainda assim são donos de onde eles trabalham, e na verdade eles não são, eles vamos dizer assim, seriam uma classe média. Eles e a burguesia formam uma classe média. Talvez a burguesia seja uma classe média mais urbana, talvez até mais rica, mas os yeomen, na verdade, são uma classe média do campo, e uma classe média que não está necessariamente subordinada diretamente a um nobre. Então, existe uma autonomia política e um enriquecimento do que a gente consegue observar nele, e o campesinato, que são os antigos servos, que são a parte mais miserável, que de fato trabalham no campo e são a base da produção nesse período. Uma vez, a gente vai encerrar aqui a primeira parte desse vídeo sobre a Revolução Inglesa. No próximo vídeo, a gente vai explorar, na verdade, os elementos políticos, quer dizer, nem tantos elementos políticos, na verdade, os elementos políticos que a gente trabalhou agora. A gente vai, na verdade, trabalhar as fases fáticas da Revolução, do que de fato acontece. Então, a gente fez toda essa construção, então fiquem atentos ao próximo vídeo, onde a gente vai, de fato, destrinchar os principais eventos e fases do que a gente chama de Revolução Inglesa. Muito obrigado, gente. Aguardo vocês no próximo.